Boa noite, queridos companheiros, que a paz, que o amor de Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos aqui nesta noite, somos o Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida, Allan Kardec Spirit Society of Massachusetts, e na impossibilidade de nós realizarmos as nossas reuniões públicas, nós estaremos aqui todas as quartas-feiras, às 7 horas da noite, trazendo uma pequena mensagem para a nossa reflexão, para que possamos assim, né, refletir durante toda a semana, buscando entender, buscando compreender todo esse momento pelo qual estamos passando. E nós vamos então, nesse momento, procurando relaxarmos, buscando essa paz interior que necessitamos para a nossa reflexão. Vamos buscando no silêncio dos nossos corações a paz de Jesus, a serenidade do Mestre, dos bons espíritos, rogando a eles que nos ajudem, que possamos abrir os nossos corações para que a mensagem, que a leitura dessa noite para a nossa reflexão possa encontrar em nossos corações um cantinho para permanecermos na paz e na tranquilidade que o momento nos pede. E na noite de hoje, nós vamos ter como companheira a nossa querida amiga Cristiane, que fará para nós a leitura e o comentário sobre a reflexão. Então vamos recebê-la com muito amor, rogando a Jesus que a envolva em luz e muito amor. Obrigada, Dirce. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui nos encontrando nessa noite, como a Dirce disse, na incapacidade de estarmos juntos fisicamente, mas graças à tecnologia, continuar encontrando aqui, através do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, o amparo espiritual que nós precisamos. E na noite de hoje, nós vamos ler uma mensagem desse livrinho, Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. A lição é a de número 137, intitulada Atendamos ao Bem. E eu vou dividir aqui com vocês, compartilhar na tela o texto para que fique melhor a compreensão e para que todos possam seguir com a gente a leitura da lição. Começa então Emmanuel citando palavras de Jesus que estão em Mateus capítulo 25, versículo 40. Em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. E Emmanuel então comenta: não só pelas palavras, que podem simbolizar folhas brilhantes sobre um tronco estéril, não só pelo ato de crer, que por vezes não passa de êxtase inoperante, não só pelos títulos, que em muitas ocasiões constituem possibilidades de acesso aos abusos, não só pelas afirmações de fé, porque em muitos casos as frases sonoras são gritos da alma vazia. Não nos esqueçamos do fazer. A lição com o Cristo, a ligação com o Cristo, a comunhão com a divina luz, não depende do modo de interpretar as revelações do céu. Em todas as circunstâncias do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas não para a forma do pensamento religioso, mas para a bondade humana. A Boa Nova não permitia a paz da vida superior aos que calejassem os joelhos nas penitências incompreensíveis, aos que especulassem sobre a natureza de Deus, que discutissem as coisas do céu por antecipação ou que simplesmente pregassem as verdades eternas, mas exaltou a posição sublime de todos os que disseminassem o amor em nome do Todo Misericordioso. Jesus não se comprometeu com os que combatessem em seu nome, com os que humilhassem os outros a pretexto de glorificá-lo,
ou com os que lhe oferecessem culto espetacular em templos de ouro e pedra. Mas sim afirmou que o menor gesto de bondade, dispensado em seu nome, será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçado a ele próprio. Então, nessa mensagem linda que Emmanuel nos traz nessa noite, nós vemos mais uma vez esse convite, essa lembrança, essa recordação para todos nós sobre a necessidade de atender ao bem. Nas palavras de Emmanuel, ele nos diz, né? Não nos esqueçamos de fazer o bem. E ele deixa muito claro que as palavras apenas, que o ato de crer apenas, que os títulos, que as afirmações de fé apenas não bastam. Elas são necessárias, mas elas não são suficientes. Nada disso vale se a gente não tiver a prática do bem. Ou como Emmanuel nos lembra, né, nos tantos exemplos que Jesus nos deu quando trazendo os seus ensinamentos, ele sempre usou exemplos da bondade humana, de indivíduos que se destacavam pela sua bondade, pelo seu amor, pelo seu fazer em relação ao próximo. E é isso que Emmanuel vem nos lembrar hoje, através dessa lição. Nós estamos agora vivendo tempos sem precedentes para a nossa geração. O Covid-19 tem imposto a nós uma série de restrições, de limitações, e isso nos gera angústia, isso às vezes nos gera medo, mas ao mesmo tempo, graças a essa crise, nós estamos agora tendo novas oportunidades de enxergarmos coisas que já estavam na nossa frente antes, mas que muitas vezes, por causa do agito, do burburinho lá fora, da vida corrida que a gente leva, nós preferíamos não ver, ou escolhíamos não ver. Então nós estamos agora diante de uma série de circunstâncias que saltam aos nossos olhos, né? Uma série de mazelas, de necessidades. Nós estamos vendo aí a crise no sistema de saúde, que não é nova, mas que está mais evidente. Nós temos visto aí condições injustas de trabalho, uma série de empregados, principalmente aquelas pessoas que trabalham em setores mais humildes ou pessoas que são mais humildes. Nós temos visto o abandono de idosos, de pessoas em situação de rua. Nós temos visto descaso, né, com os menos favorecidos, com tantos imigrantes, tantos companheiros da nossa própria nacionalidade, com tantos afrodescendentes e outros grupos minoritários. Nada disso surgiu com a pandemia. Mas a pandemia deixou tudo isso mais evidente. E junto com isso, se torna cada dia mais evidente quando nós vemos todas essas mazelas, essa necessidade de nós fazermos o bem. Então, nós estamos num momento em que nós não podemos mais negar essas necessidades, né? E evidente também nesse chamamento de Emmanuel nessa noite, é que essa mensagem nunca foi tão atual. Ele nos diz, vamos lembrar, não esqueçamos de fazer o bem. O isolamento, o distanciamento social podem às vezes criar essa falsa ideia de que nós temos que nos afastar uns dos outros. Mas o propósito não é esse. Nunca antes nós tivemos tanta necessidade de nos unirmos, de estendermos a mão, de dar as mãos. Nunca antes tantos governos tiveram que trabalhar juntos, tantos governantes, países, comunidades. Nós mesmos, dentro das nossas famílias, estamos tendo que fazer um esforço de nos entendermos. E nós não vamos vencer essa situação, essa pandemia,
se não for lado a lado, juntos, um fazendo pelos outros, aqueles que já podem mais, fazendo por aqueles que podem menos. Então, nós precisamos entender, e parece, e nós queremos acreditar que já ficou claro, que não importa que eu esteja bem individualmente. Se nós, como um coletivo, não estivermos bem, nós não vamos sair dessa crise. E Jesus sempre nos disse para olhar para o outro como nosso irmão, para fazer para o outro aquilo que nós queríamos que fizessem para nós mesmos. Então, essa situação toda que nós estamos vivendo agora deixa isso muito evidente. Então, que hoje nessa reflexão nós possamos nos perguntar: nós estamos praticando bem na medida das nossas capacidades? Será que nós já estamos praticando esse bem que Emmanuel nos convida hoje? E aí a gente se pergunta, mas qual será que é o limite da nossa capacidade? Lá no capítulo 9 desse mesmo livrinho, Emmanuel tem uma frase que me tocou muito. Ele diz assim: se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e contentamento. Se nós temos o pão e agasalho de cada dia, nós temos a obrigação de servir com contentamento. Essa é a situação que nós estamos vivendo hoje. Porque senão, como nos diz Emmanuel no início dessa lição, as nossas palavras serão vazias. Não adianta nada eu vir aqui falar sobre essa lição. Não adianta nada vocês virem aqui ouvir essa lição, se nós não fizermos nada com esse conhecimento que nós já estamos recebendo. Então, como diz Emmanuel, né, que as nossas frases não sejam essas frases sonoras que são gritos de alma vazia. Emmanuel, numa outra lição desse livrinho, na 136, ele diz que a paz decorre da quietação de nossa consciência para com a vida. E o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Então, essa paz que nós buscamos, nós estamos com tanto medo, nós estamos tão aflitos, nós queremos a paz. Ele nos diz, a paz nós só vamos alcançar através do trabalho no bem pelo outro. Então, que nós possamos fazer a nossa parte. Que nós tenhamos a certeza que essa crise mundial nada mais é do que uma oportunidade divina que Deus está nos dando, para que nós tenhamos mais uma vez a oportunidade de estender as nossas mãos para aqueles que precisam, para estendermos as mãos para qualquer pessoa, para todas as pessoas e nos enxergarmos como irmãos. Que nós sigamos então diligentes no nosso propósito de seguir sim as recomendações de isolamento, de afastamento, de proteção, para que todos nós possamos nos curar como sociedade, né, o quanto antes. Que nós façamos isso com certeza, mas sem deixar que essa distância temporária nos impeça de fazer o bem e nos afaste moralmente e espiritualmente dos nossos irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Que assim seja. Que linda mensagem, Cris. Muito boa reflexão para a nossa semana, sobre esse trabalho no bem, sobre essa renovação que todos nós estamos tendo a oportunidade desse momento de aprendermos ou reaprendermos a nos amar, a praticar aquilo que Jesus veio nos dizer sobre amarmos uns aos outros. Uhum. E por conta disso, né, tínhamos esquecido um pouco de como amaram uns aos outros, e foi necessário, então, que viesse esse recolhimento e esse isolamento, que é físico, para que pudéssemos parar e refletirmos a necessidade do amor ao próximo e que somos todos irmãos perante a Deus, nosso Pai. E nós ficamos assim pensando que essa semana que
que temos pela frente, que possamos refletir nessa lição e em tantas outras que Jesus nos deixou como amparo, como conduta de vida para a nossa evolução espiritual. Que Jesus, né, possa estar junto conosco, nos amparando, nos protegendo. E nesse momento a gente convidaria todos que pudéssemos buscar Jesus mais uma vez, trazê-lo para dentro dos nossos corações, dentro dos nossos pensamentos, para que ele pudesse, né, suavizar as nossas dores, para que pudesse fortalecer a nossa alma, para que diante das dificuldades pudesse nos lembrar quando ele nos disse que nunca nos abandonaria. E ele não nos abandona. Tenhamos a fé, a coragem, a certeza da sua presença em cada dia, em cada segundo das nossas vidas. E que possamos, do fundo da nossa alma, entender essa oportunidade de renascer da forma com que Jesus nos orientou. Muita paz a todos, muita saúde e que possamos nos rever na próxima quarta-feira, se assim Deus o permitir. Muita paz.